Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. É assim, irmãos e irmãs, que se conclui a primeira leitura da Santa Missa de hoje. Quando Deus, já no Antigo Testamento, se revelava por meio dos seus profetas como um pai para Israel. Aqui estamos lendo o livro da profecia de Jeremias. Neste momento tão difícil e tão alegre da vida do povo de Israel, quando estavam se preparando para voltar para a sua terra, depois de terem tido a experiência amarga e dolorosa do exílio. O que é o exílio, padre? É quando alguém é forçado, é obrigado ou levado para outro lugar que não aquele lugar em que nasceu e se criou. O povo de Israel passou pela experiência do exílio. O exílio na Babilônia, quando foram levados presos para lá, para a Babilônia, pelos babilônios, para que assim pudessem lá ficar distante de sua terra, ficar distante do seu povo, ficar distante de suas origens. Irmãos e irmãs, cada um daqueles e daquelas que passa por esta experiência de ficar longe de sua terra, de ficar longe do seu povo, sabe muito bem o que significa saudade do seu lugar. Alguns que estão nos acompanhando, que moram nas cidades ou em outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, ou até mesmo outras cidades daqui do nosso estado, que nasceram aqui, que cresceram aqui, sabem do que isso significa. Nenhum lugar é como o lugar onde a gente nasceu. Nenhum lugar é como o lugar em que a gente cresceu. Sempre o nosso coração tem aquela afeição, tem aquele apego por aquele lugar onde a gente nasceu, onde a gente cresceu. Lugar, inclusive, que a gente acha o melhor lugar do mundo. Pode até ser quente, como é uma Guarabira, mas ô cidade boa, pense numa cidade boa, aqui também. Certamente vocês dizem, minha cidade é quente, mas não existe outra melhor ou outra igual à minha pequena Juarez Távora. Era aquilo que o povo de Deus experimentou. Tinham sido forçados e levados para o exílio, estavam distante de sua terra, estavam distante de suas origens, e agora o profeta, em nome de Deus, anuncia o seu retorno, retorno para a terra prometida, retorno para as suas origens, retorno para a terra que Deus havia dado para o seu povo quando os libertou da escravidão do Egito. E agora, irmãos e irmãs, Deus então vai se revelando por meio do profeta Jeremias como um verdadeiro pai para o povo de Israel. Tornei-me um pai para Israel, um pai que precisa educar este filho Israel, e justamente o exílio na Babilônia foi um momento em que o povo teve que aprender na dor, pois tinham vivido na infidelidade ao Senhor. O exílio, sair de sua terra, foi consequência do abandono de Deus. Abandonaram o Senhor, deixaram o Senhor de lado, ficavam vivendo na ilusão. Deus é o nosso Deus, nada nos acontecerá, independente daquilo que a gente faça. Foi esta a mentalidade ilusória, mentirosa,
que fez com que o povo de Israel fosse ou sofresse o exílio. Meus irmãos e minhas irmãs, todas as nossas escolhas, elas têm consequência. Todas as nossas escolhas, elas trazem resultados. Alguns negativos, porque a escolha foi errada, outros positivos, porque a escolha foi certa. Israel fez a escolha errada, abandonou ao Senhor, deixou de obedecer às leis que Deus tinha dado por meio de Moisés, e pensavam que tudo iria continuar como estavam antes. Apesar das escolhas erradas, tiveram que enfrentar o cativeiro, tiveram que ir para o exílio, para que no exílio, na dor, distante de sua terra, pudessem refletir o que nós fizemos para chegar aqui. E chegaram à conclusão: nós abandonamos o Senhor, e por isso o Senhor nos castigou com o exílio. Como pai, o pai precisa educar o seu filho, e o castigo também faz parte da educação. Nenhum pai, nenhuma mãe castiga com alegria no coração. Nenhum pai, nenhuma mãe castiga o seu filho simplesmente por sentir alegria no próprio castigo. Não, todo pai, toda mãe que cria e que educa o seu filho precisa também passar por esta experiência dolorosa para ele de infligir algum castigo ou alguma punição para o seu filho, porque assim o filho compreende que errou, porque assim o filho ou a filha entende que não mais pode fazer aquilo que tinha feito antes. Quando a gente é pequeno, a gente, claro, se revolta, se rebela e nem entende os castigos que enfrenta na vida ou que levou. Mas quando a gente vai crescendo, a gente então se dá conta: meu pai, minha mãe fizeram isto por mim porque eles me amavam e no seu amor estavam me educando. Foi doloroso para mim naquele momento, mas hoje eu percebo a importância, a necessidade de ter passado por aquela correção, de ter passado por aquela punição. Ninguém daqui morreu porque levou uma pisa, morreu porque levou uma surra, morreu porque levou um castigo, mas aprenderam a lição, aprendemos a lição. Certamente, não vou pedir, mas se pedisse aqui para levantar a mão, quem levou uma surra na vida, aí ficariam poucos com a mão abaixada, porque certamente cada um de nós aprontou durante a infância. Cada um de nós precisou ser corrigido e às vezes a correção que se tinha naquela época era uma boa de uma pisa, porque o sandália havaiana tinha diversas funcionalidades. Não era somente para andar debaixo dos pés, né? Tinha diversas funcionalidades. O cinturão era outro, que tinha diversas funções, era usado também na educação. E a gente então, alguns até chegaram a ficar com as marcas. Certamente, irmãos e irmãs, tudo isso foi porque o pai e a mãe não odiava, mas amava, e por amor educava. E nesta educação era preciso também passar por este momento, doloroso para o filho, mais doloroso ainda para o pai e para a mãe, mas era necessário, fazia parte e faz parte da educação de um filho ou de uma filha, a correção, para que o filho entenda que fez errado e que precisa mudar e que precisa melhorar. Foi a experiência que o povo de Israel teve que passar com o exílio. Mas Deus aqui está mostrando para o seu povo que Ele é Pai. Não é porque deixou eles irem para o exílio que Deus os deixou de amar. Ele vai dizer: tornei-me um pai para Israel. E agora, por meio do seu profeta,
ele convida o seu povo a viver na alegria. A alegria pelo retorno. Exultai de alegria, aclamai a primeira das nações. Tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. E assim, irmãos e irmãs, Deus proclama, Deus profetiza por meio de Jeremias o retorno para a terra prometida, o retorno para a terra que o Senhor lhe havia dado. Irmãos e irmãs, nós somos este povo, povo que precisa de correção, porque muitas vezes também nos desviamos da palavra do Senhor, nos afastamos de Deus e muitas vezes vem até a pergunta à nossa mente, como vinha à mente do povo no exílio: meu Deus, por que tudo isso está me acontecendo? É preciso parar, é preciso refletir e é preciso então se perguntar: onde foi que eu abandonei o Senhor? Quando eu me afastei de Deus? E assim, irmãos e irmãs, fazer o caminho de volta, a conversão, voltar-se para o Senhor, porque mais do que uma terra ou um lugar geográfico, Deus tem para nós uma promessa, a promessa do paraíso, a promessa do reino eterno. Esta promessa é para todos nós que fazemos parte do povo de Deus, povo que, como a gente diz no prefácio, como a gente diz na oração eucarística, povo santo e pecador. Somos este povo, um povo santo e um povo pecador, mas que estamos em busca desta terra prometida, que é o paraíso, que é o reino dos céus. Peçamos então ao Senhor que nos conceda a graça de sempre vermos nele o nosso Pai, Pai que muitas vezes precisa educar, inclusive com um castigo, e que aquilo de ruim que nos aconteça, não entendamos como sendo abandono de Deus, mas pode ser correção de Deus, Deus nos corrigindo, Deus nos educando. Vejamos Ele sempre como nosso Pai, assim como a gente via a nossa mãe e o nosso pai. Apesar do castigo recebido, apesar da raiva que ficávamos, sabíamos, tínhamos certeza que o nosso pai e que a nossa mãe nos amava, que o nosso pai, que a nossa mãe não nos odiava, fazia aquilo tudo por amor e por correção e por educação também do processo de educar o filho ou a filha. Vejamos assim, irmãos, também nosso Deus como sendo nosso Pai, pois foi assim que Jesus veio revelar a Deus. Ele é Pai, quer ser tratado como Pai, nos trata como Pai e quer ser chamado como Pai. Que assim, irmãos e irmãs, vejamos sempre Deus como nosso Pai, em todo e qualquer momento, seja Ele feliz, seja Ele triste, seja Ele bom, seja Ele ruim. Deus é nosso Pai e nunca nos abandona. Que peçamos então ao Senhor que Ele nos conceda esta graça de vivermos com esta consciência. Deus é Pai e nunca nos abandona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta palavra que Deus, por meio do profeta, dirige ao seu povo neste momento alegre do seu retorno para a terra prometida. Tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito.